Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a vocês. Olha, terminou agora há pouco, quinta-feira, 9 de junho, a 10ª rodada do Brasileirão. E temos novidades, hein? Temos um novo líder. O Corinthians perdeu para o Cuiabá, defendendo a sua liderança. O Palmeiras hoje atropelou, jogou uma barbaridade de bola e assumiu a liderança do campeonato. O Atlético ontem foi humilhado pelo Fluminense, tomou um passeio, um vareio de bola. O São Paulo empatou com o Coritiba e o Atlético Paranaense venceu. E por que eu estou falando desses times? Porque eles são os mesmos que estão no G6 da rodada passada, só que mudou algumas ordens. O Palmeiras é o líder, jogou o Corinthians para segundo, o Atlético Paranaense pulou para a terceira colocação, o Galo caiu para a quarta, o Coritiba caiu para a quinta e o São Paulo se manteve em sexto. Então esse é o G6. No Z4, na zona de rebaixamento, permanecem os mesmos também. Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e o Fortaleza que não consegue vencer. Vou explicar tudo isso, toda a rodada para vocês, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho que cada novo vídeo você vai ser avisado. Já gravei vídeo da série B, tem vídeo da série C, tem vídeo da série D, e se você curte aqui em São Paulo a última divisão do Campeonato Paulista, tem lá também. Bom, vamos começar com o novo líder, e o novo líder é o Palmeiras. Gente, o que jogou de bola. Jogou o primeiro tempo ele matou o Botafogo. Eu estava até comentando no Twitter, eu falei o seguinte, gente. O Scarpa e o Dudu no lado direito estão deitando e rolando em cima do Botafogo. Botafogo, time certinho, time organizadinho, que vinha brigando pelo G4 e agora tem que tomar cuidado que está próximo da zona do rebaixamento. Vem acumulando tropeços aí. E o Palmeiras passeou. Fez 1 a 0 com o Murilo, o VAR anulou e depois eu revendo, realmente anulou com correção, cobrança de escanteio. O Murilo cabeceou, só que a bola bate no Luan desviando, ou seja, vai uma segunda jogada, o Luan estava impedido e foi anulado o gol. Mas aí rapidamente numa cobrança de escanteio do Scarpa, o Rony fez 1 a 0. Depois o Scarpa fez 2 a 0. Aí de novo o Rony fez 3 a 0. E o Palmeiras poderia ter feito 4, 5, 6, sem brincadeira. Pelo volume de jogo, pelo futebol apresentado, pela competência do Palmeiras, olha, jogou uma barbaridade. Jogou futebol de time campeão, futebol de time de bicampeão da Libertadores, futebol de time candidatíssimo a tudo que vai disputar. Olha, o Palmeiras, o adversário a ser batido, hein? O Palmeiras está acima do Atlético e os dois estão muito acima do Flamengo. Então tem que tomar cuidado porque realmente o Palmeiras vem aí e o bicho vai pegar. No segundo tempo, claramente o Palmeiras se poupou. Acredito que o Abel fez o certinho, fez as suas substituições e tal. E no final do jogo o Wesley fez um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito deste Brasileirão. Pedalou, brincou daqui, brincou dali, deu um tapa na bola. 4 a 0, espetacular. Palmeiras 19 pontos líder, Botafogo 15º com 12 pontos, um à frente do Cuiabá que está na zona do rebaixamento, hein? Perigosa a situação do Botafogo. E já que eu falei do líder Palmeiras, eu vou falar então do Corinthians, que abriu a rodada na terça-feira. Nós estamos falando na quinta-feira, como eu disse para vocês, dia 9. No dia 7, na terça-feira, o líder entrou em campo para enfrentar um time que não tinha vencido em casa ontem, que está na zona do rebaixamento, o Cuiabá. Rapaz, o Corinthians não jogou absolutamente nada. Nada, nada. Tanto que o Cuiabá venceu por 1 a 0, quebrou uma invencibilidade de 11 jogos do Corinthians. O Cuiabá venceu a primeira em casa e, olha, chegou a sair da zona do rebaixamento com a vitória. Mas com os resultados depois ele voltou. Mas enfim, o gol foi do Wendel, aquele ex-lateral do Corinthians também, né? Do Internacional e tal, a lei do ex, jogou no Corinthians. O Corinthians foi jogar bola nos 10, 15 minutos finais da partida, quando ele pressionou e evidentemente o Cuiabá recuou e aí conseguiu segurar. Foi a estreia do técnico o português Antônio Oliveira, que não ficou no banco de reserva porque não teve o seu nome registrado no BID, mas ele treinou o time, preparou o time e ficou das cabines
porque ainda não tinha condições legais de campo, mas festejou muito esse resultado porque tirou um pouco do sufoco, né? Tá na zona do rebaixamento, mas tem os mesmos 11 pontos do Avaí que está fora pelos critérios. O Botafogo tem 12, o Flamengo tem 12, e aí você tem uma turma com 13 aí, ou seja, ele está próximo de todo mundo, dá para sonhar. Quem subiu muito na tabela e saiu lá da sexta colocação para a terceira foi o Atlético Paranaense. Olha o Filipão aí, hein, gente? Filipão chegou e o time tá embalando, hein? Ganhou do Juventude em Caxias do Sul por 3-1 e de virada. O Caxias do Sul fez 1-0 num gol do Jadson. O Pablo empatou no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo. O Pablo no São Paulo não fazia nada. Lá no Atlético já tá voltando a fazer gols, hein? Enfim, segundo tempo o Terans virou o jogo. E aí num belo passo do Pablo mais uma vez, o Vitor Bueno. A tabelinha que era no São Paulo agora é no Atlético Paranaense. Vitor Bueno fez 3-1. Vitória com merecimento, competência e com a marca Felipão, hein? Atlético aguerrido e tá jogando bola. Atlético 16 pontos, terceiro colocado. Juventude na zona do rebaixamento, 19º colocado, 10 pontos. Juventude vai fazer um campeonato aí para brigar, hein? O Eduardo Batista vai ter trabalho lá, porque realmente não consegue uma pequena que seja regularidade. Bom, falei do Atlético, vou falar do Galo. Então, o jogo mais gostoso, apesar que o Palmeiras foi passeio, não foi jogo, foi passeio, Palmeiras passeio. O jogo que foi lá e cá com muitas oportunidades, o Fluminense venceu com merecimento por 5-3. Rapaz, 5-3 do Atlético Mineiro. Time do Fernando Diniz, né? Aquele time ofensivo, agradável, bonito e que erra lá atrás e tal, enfim. O Arias fez 1-0, né? Depois o Cano, que desembestou a fazer gol. O Cano fez 2, foi a 6, é o vice-artilheiro, atrás só do Caleri, que tem 9. Tem 6 o Mendonça, também que está fazendo o gol do Ceará, 6 o Hulk e 9 o Caleri. Bom, o Cano fez 2-0, o jogo estava fácil, o Fábio, aquela saidinha de bola meio que a gente conhece do time Fernando Diniz, errou cruzamento, o Hulk fez 2-1. Aí o Samuel Xavier fez 3-1. Veio o segundo tempo, e aí, rapaz, no segundo tempo, mais uma vez o quê? Jair fez 3-2. Quer dizer, o Jair ainda fez no finalzinho do primeiro tempo. Acabou 3-2. Veio o segundo tempo, Sacha 3-3. Ah, quando a gente achou, pô, o Galo vai crescer. Que nada, gente. O Cano marcou de novo, outro lindo gol. E depois o Luiz Henrique, que para mim que barbarizou. O moleque daqui que é da base do Fluminense, fez um gol. E olha, 5-3 e foi merecido. Merecido. Vitória maiúscula do Fluminense, que apesar de seus altos e baixos, foi a 8ª colocação com 14 pontos. Tem um a menos só que São Paulo, um a menos que o Curitiba e 2 a menos que o Galo e que o Atlético Paranaense. Então quer dizer, o Fluminense está começando a encostar no time que está pleiteando vaga no G6. Não entrou ainda, mas esse resultado foi fantástico. E o Galo caiu para a 4ª colocação com 16 pontos, mas se mantém ali dentro do G6, pelo menos numa situação tranquila. Curitiba e São Paulo, que fecham no G6, Curitiba em quinto, São Paulo em sexto, os dois com 15 pontos, encerraram a 10ª rodada agora há pouquinho, jogando em Curitiba. O São Paulo, para variar, no primeiro tempo deu um show de bola. Toca no Caleri que é gol, o Caleri fez o seu. Luciano teve oportunidade em cobrança de falta. O São Paulo perdeu aí 2 gols, pelo menos, poderia ter matado mais uma vez. Foi assim com o Avaí, foi assim com o Ceará e foi assim com o Corinthians. Todos 1-1. E foi mais uma vez isso. Fez 1-0 no primeiro tempo, fantástico. No segundo tempo, São Paulo vira aquele time frouxo. Eu falo time frouxo. São Paulo vira um time frouxo. O Curitiba empatou numa cobrança de falta que a bola bate e rebate. Eu não sei para que ficar jogador deitado. Não tem Ronaldinho Gaúcho mais no futebol brasileiro, gente. Para que ficar deitado? Aí o Rodrigo Nestor estava deitado, podia estar marcando o cara que fez o gol. A bola bateu na barreira, sobrou para o Aleph Manga. Ele fez o gol porque estava livre, enquanto tinha um deitado dentro de campo. Para com essa estupidez do futebol brasileiro. Né? Bom, Curitiba invicto em casa, se você for analisar, foi o pior resultado do Curitiba nesse brasileiro em casa. Ele tinha vencido todo mundo. Então, para o São Paulo foi bom resultado? Pelo primeiro tempo, não. Pelo segundo, sim. Enfim, Curitiba 15 pontos, São Paulo 15 pontos. Pelos critérios, Curitiba quinto, São Paulo sexto. Os dois se mantiveram ali dentro do G6. Aí nós temos o Internacional que nessa rodada ele tem 15 pontos. Né? O Internacional que ele tem aquele altos e baixos. Ele foi jogar com o Santos na Vila e empatou 1-1. O resultado até que foi bom. O Santos para mim foi prejudicado. Eu falo que o VAR erra, aquela linha do VAR.
Teve um gol do Baumerman, que estava 0 a 0 o jogo. Para mim, legal que a linha deu que ele estava impedimento, inacreditável. Eu falei também que a linha errou quando o Ceará fez o gol no São Paulo. Falei que a linha errou quando o Atlético Goianiense fez um gol no Corinthians. Mais uma vez. Para mim foi o terceiro erro do VAR. Essa linha torta. Mas enfim, não deram. O Santos fez com o Lucas Braga fez 1 a 0. Depois o Bruno Mendes empatou. O bom resultado para o Inter, que tem os 15 pontos de São Paulo e de Curitiba, está colado ali no G6, está na briga. Ruim para o Santos, que é 10º colocado com 13. Ah, mas o Santos só tem 2 pontos, é verdade. Mas se ele tivesse vencido, ele podia estar no G6, né? Mas enfim, o Santos está na briga também pelo G6. Óbvio, tem 13 pontos, mas está na 10ª colocação, porque tem muito time na frente. Por exemplo, 7º é o Inter com 15, 8º é o Fluminense com 14, os mesmos 14 do América. O América que nessa rodada perdeu em casa do Ceará. Não perdeu, tomou um passeio. 2 gols do Speed Mendonça, tá jogando uma barbaridade lá. Foi a 6, já é o vice-artilheiro, junto com o Hulk e com o Cano, só atrás do Caleri que tem 9. 2 a 0 para o Ceará que estava ali na zona do rebaixamento, depois que venceu o Fortaleza, começou a embalar, empatou com o São Paulo no Morumbi e tal, foi vencer o América fora de casa. Olha, o Ceará já tem 13 pontos, já é o 12º colocado. Ou seja, está 2 pontos do G6. Campanha de recuperação fantástica. Mas tá saindo, perdendo o Dorival Júnior para o Flamengo. O Flamengo vai mandar seu português embora e vai pegar um treinador que está empregado. Os treinadores falam tanto, não tem tempo para trabalhar, não dão prazo para eles. Aí, por 6 meses de contrato, é uma tendência, não está nada oficial ainda, é tudo na tendência. Eu estou falando numa quinta-feira à noite, que ele vai trocar o Ceará pelo Flamengo. Vergonhoso se isso realmente se consumar. Vergonhoso, Dorival. Tenho o maior apreço por você, pelo seu trabalho, mas isso não é coisa de cara que é profissional. Vamos lá, Ceará crescendo, 12º. O América, apesar da derrota, é o 9º com 14, 1 ponto só do G6. Ele já esteve ali no G6, né? A América está fazendo boa campanha. O Santos, eu falei, é 10º. E 11º é o Bragantino, que saiu da crise. Maurício Barbieri estava lá, vai cair, não vai cair, a torcida pedindo a cabeça e tal, foi jogar com o Flamengo. Ah, rapaz, jogar com o Flamengo é aquela coisa boa, né? Todo mundo quer jogar com o Flamengo. Moral da história. O Flamengo acabou jogando mal mais uma vez. Mais uma vez a gente pode falar que o Flamengo foi aquele time que não passa confiança, né, gente? Não passa confiança, não joga a bola, fica ali, e o Paulo Souza já estava pressionado. Enfim, Bragantino fez 1 a 0. Para mim jogou melhor, acompanhei o jogo inteiro. O gol do Luan Cândido numa cobrança de falta, ali houve o desvio, ele fez de cabeça. O Flamengo teve algumas oportunidades, Bragantino também. Bragantino teve até um gol anulado do Elinho, que realmente estava impedido, mas de qualquer maneira achei que foi uma vitória justa. Olha, Bragantino subiu, foi para a 11ª colocação com 13 pontos, 2 só do G6, e o Flamengo é o 14º com 12. Tá 3 do G6, com muita gente na frente, porque ele é o 14º, mas também tá a 1 do Z4. Olha, 1 da zona do rebaixamento do Flamengo, hein? Vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Nesta quinta-feira também o Goiás, que estava na zona do rebaixamento, lembra aquela situação confusa? Foi jogar com lanterninha Fortaleza. Fortaleza fez 1 a 0 com o Pikachu, jogou muita bola no primeiro tempo. Pois bem, no segundo tempo o Pedro Raul, que já tinha feito 2 gols contra o Botafogo na vitória com o Botafogo lá no Rio, agora foi lá e empatou o jogo com o Fortaleza lá no Castelão. Ótimo para o Goiás. 13 pontos, 13ª colocação, meio de tabela, respirando em relação à zona do rebaixamento. E o Fortaleza tem 6, gente. 6. Ainda é o lanterna. A 5. Ganhou do Flamengo domingo, hein? Ganhou do Flamengo domingo no Maracanã. Olha a pindaíba do Flamengo. Mas está a 5 do Avaí, que está fora da zona do rebaixamento. Toma cuidado. Fortaleza tem bom time, é bem treinada. O Vojvoda é um bom treinador. Mas você fica chafurdando ali na lama, rapaz. Depois fica difícil, hein? Fica difícil, hein? Bom, Flamengo é o 14º com 12 pontos. O Botafogo, que perdeu do Palmeiras, é o 15º com 12 pontos. E o Avaí. O Avaí perdeu toda a gordura que tinha acumulado, hein? Perdeu toda a gordura, perdeu do Atlético Goianiense por 2 a 1. Golaços, Baralha de calcanhar, lindo, de letra, assim, fez 1 a 0. O Bissoli
tapa na bola lindo de 1 a 1. Depois o Wellington Rato, aos 46 minutos do segundo tempo, fez 2 a 1. O Atlético, mesmo com a vitória, não sai da zona do rebaixamento. Foi a 18ª colocação com 10 pontos, mas está 1 do Avaí. Está 1 do Avaí. O Avaí também não entrou na zona de rebaixamento, mas aquela gordura agora vai ter que remar, principalmente em casa novamente, hein? O Avaí, que tem 16º com 11 pontos. O Cuiabá, com os mesmos 11 pontos nos critérios, está na zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense, 18º, 10 pontos. O Juventude, que perdeu o 19º com 10. E o Fortaleza com 6. Ou seja, esse campeonato está muito embolado. Você vê que entre o G6 e o Z4, a distância é pouca. O São Paulo é o último no G6, 15. O Cuiabá tem 11. São 4 pontos de distância. Claro que vem um caminhão de times aí. Mas você vê que o campeonato, só o Palmeiras que parece que está querendo deslanchar. Vamos ver. Bom, a 11ª rodada começa no sábado. O Corinthians pega o Juventude. O Corinthians pode assumir provisoriamente a liderança de novo, pegando um time de zona de rebaixamento. Sábado, 16h30. 19 horas, Cuiabá na zona de rebaixamento contra o Bragantino, que está no meio da tabela. 19 horas, o Atlético Mineiro pegando o Santos. Olha que jogo aí. É a chance do Santos poder voltar no G6. É ganhar do Galo. Ele vai nos mesmos 16. Se o Galo ganhar, aí já fica um pouco mais complicado e o Galo começa a respirar. Jogo muito bom no Mineirão, sábado, 19 horas. Mesmo horário tem Fluminense querendo chegar no G6 contra o Atlético Goianiense querendo sair do Z4. Vamos ver o Fluminense, depois da goleada no Atlético, como que se comporta com outro Atlético. E às 9 horas, olha o martírio do Flamengo. Inter e Flamengo, Paulo Souza já está demitido. E tudo indica que deve ser a estreia do Dorival Júnior. Então vai jogar com o Inter lá do Mano Menezes. É aquela possibilidade do Inter, pelo menos provisoriamente, entrar no G6 contra o combali do Flamengo. No domingo a gente tem o São Paulo querendo defender a sua posição no G6 contra o América. Se o América ganhar do São Paulo, ele pega a posição do São Paulo até, de repente, até entrar no G6. Jogo importante pelo G6, jogo de G6. O Goiás contra o Ceará, 2 times no meio da tabela jogando em Goiânia, também às 16 horas. Domingo às 18, Coritiba e Palmeiras. Coritiba invicto em casa, na temporada, não é só no Brasileiro. Hoje foi o primeiro empate contra o São Paulo em casa, ele só tinha vencido. Vai pegar o líder. Belo jogo, hein? Belo duelo alviverde. 18 horas de domingo. 19 horas de domingo, Fortaleza recebe o Atlético Paranaense do Filipão. Fortaleza no desespero e o Atlético defendendo sua presença ali, né? Dentro do G4, até não é nem no G6. E aí a gente termina a rodada na segunda-feira, quando o Botafogo recebe o Avaí. Olha, quem perder aí, muito provavelmente vai terminar essa rodada na zona do rebaixamento. E claro, na segunda-feira à noite eu volto com toda a 11ª rodada, toda a situação. Lembrando sempre que o Calera é o artilheiro com 9 gols, Cano, Mendonça e Hulk com 6 vem logo atrás. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!